Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Fraternidade. E hoje, com encontros de reflexão. Que Jesus possa abençoar todos com muita paz, com muita luz. Maurício, muito obrigado por estar aqui conosco de novo esta noite. E, antes de passar a palavra para o Maurício, eu sempre gosto de trazer alguns recadinhos. Primeiramente, nós estamos com um vídeo bem legal, que é o roteiro para realizar Evangelho no Lar. Nós temos um vídeo para criança, para o adulto e para o adolescente. Vale a pena conferir. Se você tiver com alguém que tem alguma dúvida, compartilhe esse vídeo, ficou bem legal. E também nós estamos com o Dicionário Espírita. São vídeos bem curtinhos, que tenham algumas palavras, né? Terminologias espíritas, como umbral, médium, encarnação. E também nós lançamos também o Dicionarinho Espírita. São vídeos também curtinhos para as crianças, vale a pena conferir, hein? Com certeza, Maurício já viu várias vezes lá esse Dicionarinho Espírita, né? E também nós estamos com uma novidade no nosso canal, que é uma participação ao vivo que vocês podem fazer através de pergunta. Tem o e-mail aí, que é o tefraternidadecurso@gmail.com. Você manda o e-mail, um vídeo bem curto, no máximo de 1 minuto, e nós estaremos apresentando ao vivo a sua pergunta e o Maurício estará respondendo para nós aí. Então, vamos nesse momento serenar nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, para nos ligarmos nessa energia que será amorosamente preparada pela equipe do Fraternidade, agradecendo aos nossos anjos, guardiões e mentores que pacientemente nos acompanham na nossa jornada evolutiva, e ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, pela oportunidade desta noite. Que assim seja. Maurício, vamos à nossa pergunta? Sim. Meu nome é Tabita, eu era frequentadora do centro e eu continuo vendo os vídeos aí online, mesmo morando aqui em Blumenau. E eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para o Maurício. Já queria agradecer ele por essa oportunidade de estar perguntando e ele respondendo, que é, em tempos de pandemia, como que a gente consegue manter o equilíbrio físico, mental e espiritual? Porque a gente fica limitado, né? Então, como que a gente consegue obter isso? Obrigada, gente. Beijo. Muitas saudades. Maurício? Boa noite a todos. Boa noite especial para a Tabita, lá em Blumenau, que está assistindo a gente. Agradeço a pergunta. E inicio a minha fala, como inicio todas as quartas-feiras, levando os meus sinceros sentimentos a todas as pessoas que sofrem e sofreram com o adoecimento e as perdas ocasionadas pela doença do Covid-19. A pergunta da Tabita tem a ver com isso, tem a ver com equilíbrio, como manter o equilíbrio na época da pandemia. E a gente gostaria de trazer hoje, então, uma fala, uma reflexão totalmente baseada na teologia espírita, ou nos ensinamentos que os espíritos transmitiram através das obras de Kardec, tá certo? Vamos falar, então, sobre as questões das doenças do corpo. Primeiro conceito fundamental, o conceito que é o pilar para a gente começar a nossa reflexão dessa noite, é a ideia que você que está me escutando aí é um espírito. Um espírito que foi criado simples e ignorante há muito, muito tempo atrás, e através das múltiplas encarnações e reencarnações, vem desenvolvendo aprendizado,
sabedoria e evolução. Hoje, você, espírito encarnado, dentro da terminologia espírita, tem a denominação de alma. Então, se alguém perguntar se você tem uma alma, você diz que não. Você não tem uma alma. Você é hoje uma alma. Porque, segundo o espiritismo kardecista, um espírito encarnado é denominado alma. Eu sou uma alma, ou seja, um espírito encarnado. E quando falamos encarnado, falamos o quê? Falamos que eu, alma, animo esse corpo que vocês estão vendo através do vídeo. Esse corpo material feito de carne e osso, esse corpo que é basicamente carbono, 70% de água, constituído por vários sistemas, só que existe uma questão de reflexão. Como algo imaterial como a alma, uma luzinha, uma centelha de Deus, que vive e que transita numa dimensão imaterial, consegue fazer funcionar ou animar esse corpo físico de carne e osso aqui. Então, por um lado, nós temos aqui a alma. Imagina uma luzinha aqui, ó, piscando. Por outro lado, você tem aqui esse corpo físico. Como essa alma faz esse corpo físico funcionar? Segundo o espiritismo kardecista, existe um corpo intermediário entre alma imaterial e corpo denso material. Esse corpo intermediário, o espiritismo chama de perispírito. Então, perispírito é um corpo que está entre a alma e o corpo físico. Então, temos 3 instâncias: corpo físico, material de carne e osso, corpo perispiritual ou perispírito, feito de energia, que emana e capta a energia do meio através de pontos energéticos, que nós chamamos de chakra, tomando emprestado uma terminologia oriental, que foi descrita através da religião hinduísta, e entendemos que esse corpo perispiritual, esse corpo energético, troca energia com o meio através de 7 pontos principais, ou 7 chakras fundamentais. São eles o chakra coronário aqui em cima, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco aqui no coração, o chakra gástrico, o chakra esplênico, o chakra básico que nós temos aqui. Então, são os 7 chakras principais. Existem só esses? Não. O nosso corpo perispiritual inteiro, ele, por ser constituído de energia semimaterial, ele tem vários plexos, ou vários pontos de energia, de radiação e de recepção de energia. E essa energia que faz a conexão com a alma e, por ser semimaterial, ele tem a administração desse corpo físico. Aonde isso se origina? Se origina a partir do processo reencarnatório, onde você, antes de vir para cá, faz uma escolha, de acordo com a sua necessidade de aprendizado, de um papai e uma mamãe, que vai dar condição para que você possa encarnar aqui na Terra, nessa dimensão, num determinado lugar físico, num determinado tempo, essa outra dimensão temporal. A partir dessa escolha de pai e mãe, de acordo com a sua necessidade de aprendizado, ocorre uma ligação fluídica. E no ato da concepção, aonde o espermatozoide fecunda o óvulo, que ocorre uma ligação mais intensa entre você, alma, e esse óvulo fecundado. E a partir de você, alma, um princípio inteligente começa a administrar a duplicação celular, regendo fisicamente, através do DNA, compartilhado do seu papai e da sua mamãe, mais a sua necessidade reencarnatória de aprendizado que consta na sua alma, vai formando o perispírito e o corpo físico.
A cada célula que se duplica, formando um embrião, existe uma célula perispiritual que se duplica também, dando formação ou molde para o seu corpo físico. Então, o espiritismo kardecista nos ensina que o perispírito, ele vem antes do corpo físico. Ele é o molde regido pela alma, um princípio inteligente que precisa moldar um corpo de acordo com a necessidade de aprendizado, que a partir dessa duplicação celular do óvulo fecundado, vai moldar aquele bebê que está crescendo na barriga da mãe, seguindo, obviamente, as condições genéticas biológicas. Só que, veja bem, existem condições genéticas biológicas vindas do papai e da mamãe, mas quais genes vão ser ativados depende da alma, que molda o perispírito, que ativa esses genes para poder gerar essas células em duplicação para fazer a formação daquele corpo. E durante 9 meses, você, alma, administra a formação do perispírito, que administra a formação do seu corpo físico, até que pronto, esse corpo vem ao mundo material aqui, através do nascimento, seja o parto normal ou a cesariana. Mas essa concepção, ela se dá lá na fecundação, e a aproximação sua com a sua mãe e o seu pai se dá bem antes dessa união ou conjunção carnal entre os dois. Esses pontos são fundamentais para o nosso entendimento. Alma, princípio de vontade, armazena tudo aquilo de moral que você aprendeu e desenvolveu durante todas as múltiplas encarnações. Perispírito, o seu corpo espiritual, uma duplicata energética do seu corpo material. E o corpo físico, feito de carne e osso. Entendido isso, vamos falar sobre adoecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo que fala da causa das aflições. E lá fala que a causa de todas as aflições é a alma humana. Ou seja, tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja uma dificuldade, um problema, uma perda material ou um adoecimento físico, diz respeito à necessidade de aprendizado que você, alma, tem. E aí, você, através da lei de atração, manifesta dificuldades, problemas, com uma finalidade: não sofrer, aprender, exercitar potenciais, capacidades, qualidades e se tornar, com cada experiência, uma pessoa mais elevada, mais evoluída, mais sábia, mais forte. Esse é o sentido. Então, quando nós falamos de adoecimento do corpo físico, estamos falando de uma vivência natural de um espírito encarnado que tem a sua proposta crescer, aprender e evoluir. O adoecimento do corpo faz parte do nosso estágio evolutivo. É algo do qual nós não podemos nos furtar. Não tem como desviar disso. Esse corpo de carne e osso, submetido à matéria, através de um princípio físico chamado entropia, que é o envelhecimento natural de tudo aquilo que é físico material, não só o meu corpo, mas tudo. Tudo está sujeito a essa lei de entropia, que é a lei do envelhecimento. O ferro enferruja, a pedra se desgasta, a casa vai ficando velha, o seu corpo vai envelhecendo, adoecendo, até que ele não lhe serve mais, e você, alma, se liberta, carregando o seu perispírito junto, deixando aquele corpo material à mercê do encaminhamento que se dá por um corpo físico falecido. Voltando à nossa conversa, segundo a visão espírita, o que seria o adoecimento? O adoecimento do corpo, ele, segundo o espiritismo, ele não passa de um desequilíbrio do próprio corpo humano. Então, uma doença, quando aparece, é simplesmente um sinal de alerta de que você está se desviando do caminho do equilíbrio. Então, se a doença é um sinal de desequilíbrio do funcionamento do seu corpo, a cura seria o reequilíbrio
do bom funcionamento do seu corpo. Maurício, está muito abstrata essa conversa. Então, vamos trazer em exemplos. Um sujeito está apresentando má digestão, dores no estômago, dificuldade para se alimentar, refluxo, azia, queimação, uma dor danada. Até que ele resolve procurar um médico. Ele vai num especialista. Afinal, se ele está com uma doença no corpo físico, nada mais justo do que procurar um médico aqui na Terra. Por quê? O médico na Terra é um espírito encarnado que estudou 7 a 10 anos para poder tratar do nosso corpo físico. E está lá o médico da Terra, um especialista em doenças do corpo físico relacionadas ao aparelho digestivo, ao estômago. Esse médico vai fazer uma entrevista com a pessoa e essa pessoa vai contar dos seus hábitos. Me fala um pouquinho o que você sente. E ele conta. Dificuldade de digestão, queimação, dor no estômago, azia, má digestão. Pois não. Me fala um pouco sobre a sua alimentação. Eu me alimento de qualquer jeito. Gosto muito de gordura, bebo bebidas alcoólicas, me alimento tarde da noite, passo longos períodos sem me alimentar. Perfeito. E me fala um pouco, então, sobre o seu estado emocional. Eu sou uma pessoa muito nervosa, ansiosa, irritada. Eu tenho muita preocupação, muito medo. Me fala um pouco sobre os seus hábitos. Os meus hábitos, eu trabalho demais, 13, 14 horas por dia. Você faz atividade física? Nenhuma. Fumo também, além das bebidas alcoólicas. Bom, então nós vamos fazer um exame. E encaminha esse sujeito para o exame que é uma endoscopia. Endoscopia é um exame onde o sujeito coloca um tubo no seu duto digestivo, pela boca, passando pela garganta, o esôfago, até chegar no estômago. E essa câmera, através de uma filmagem, detecta que esse sujeito tem uma ferida no seu estômago, denominada pela medicina de uma gastrite, tá certo? Uma irritação, uma inflamação no aparelho do estômago. O médico, por sua vez, com o laudo na mão de o que se passa fisicamente, ou seja, o estômago dessa pessoa está machucado. Houve um desequilíbrio no organismo a ponto de causar esse machucado, essa doença no estômago. O que o médico faz? Ele prescreve uma medicação, que é um antiácido, para diminuir a acidez do estômago, aonde o sujeito vai tomar antes de se alimentar. Ele vai tomar o seu remedinho. O que mais que ele vai fazer? Ele vai procurar ter uma dieta mais equilibrada, comer mais carboidratos, mais legumes, mais frutas, abolir as gorduras, coisas muito pesadas, se alimentar em horários certos. Além disso, o que o médico pede? Essa pessoa diminua a sua carga de trabalho e procure uma atividade mais relaxante, especialmente uma atividade física que possa aliviar o seu estresse. Afinal, o excesso de trabalho, sem descanso, sem lazer, libera um hormônio chamado cortisol, que gera um desequilíbrio no corpo físico e ataca também o estômago, entre outros órgãos. Esse sujeito, como muitos encarnados, sai do médico satisfeito, porque ele já sabe qual é a causa do seu mal. Ele tem uma feridinha no seu estômago. E aí, o que ele faz? Do médico diretamente para a farmácia e compra o seu remédio. E aí, ele chega em casa e começa a tomar o remédio antes de se alimentar. Só que, como muitos encarnados, ele não muda os seus hábitos alimentares, ele não diminui a sua carga de trabalho, ele não vai buscar uma atividade física, aliviar o seu estresse, e continua bebendo e fumando. O que acontece? Naturalmente, por alguns dias, o que vai acontecer? Aquele remédio alivia um pouco os sintomas da doença, mas a causa da doença dizia respeito aos hábitos alimentares do sujeito, as atitudes que ele tomava. Viver uma vida desequilibrada na saúde
acabou gerando o adoecimento do corpo físico. E o médico buscou uma medicação para tratar o corpo físico, mas também fez uma orientação para que essa pessoa mudasse os seus hábitos, mudasse o seu comportamento. Só que o ser humano tem dificuldade para aprender. E, como nós aprendemos no espiritismo kardecista, existem duas formas de evoluir: pelo amor ou pela dor. Passados alguns dias, esse remédio já não faz mais efeito. E o sujeito faz o seu retorno no médico. Ele volta lá e o médico pergunta: e aí, melhorou? Ele fala assim: no começo, sim. Eu tomei o seu remédio e os sintomas passaram, de azia, de refluxo, de má digestão. Só que depois de um tempo voltou tudo. O médico fala assim: você seguiu as minhas orientações? Mudou os seus hábitos alimentares? Procurou trabalhar menos? Procurou fazer atividade física, voltar ao equilíbrio? Não, doutor, não fiz nada disso que o senhor mandou. Aí o médico fala: bom, então você não fez o meu tratamento. Se você não voltar e reformar as suas atitudes, essa gastrite pode se transformar numa úlcera, que é uma grande ferida, e se não for tratada, ou seja, você não aprender com a dor, não modificar os seus hábitos, você pode desenvolver até um câncer no estômago e vir a falecer, a desencarnar. Pergunto a vocês, qual era o problema desse sujeito? Era a gastrite? Não. A gastrite era simplesmente um sintoma do corpo físico, de uma vida desequilibrada, de atitudes mal direcionadas. E se a gente fosse fazer um paralelo com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que reside na alma humana a natureza de todas as dores, o que a gente chegaria? Aonde que na alma desse sujeito existe um problema que, se não for tratado como causa, vai gerar como efeito esse adoecimento no estômago. Podemos entender que a ausência de um tipo específico de amor é causador desse desequilíbrio na alma, que se transporta para o perispírito, inicialmente, que, se não for tratado, se manifesta como doença no corpo físico. E que amor é esse que você está falando, Maurício? O amor mais fundamental de todos, o auto-amor, ou que nós chamamos de autoestima. Esse sujeito, na falta de autoestima, de amor por si próprio, não se tratava como se ele fosse alguém muito querido, alguém importante na sua própria vida. Ele se envenenava com álcool e com tabaco, com cigarro. Ele tinha uma alimentação desregrada, baseada no prazer. Ele extrapolava a quantidade de horas de trabalho. E só a dor, nesse caso, passa a ser a professora, a educadora, que vai chamar a atenção, através desse adoecimento, da necessidade de uma mudança de atitude que vai gerar um aprendizado na alma, princípio de causa de todos os males. Percebam a ligação que a gente vê aí? E retomo um ponto importante. Falei para vocês que existe alma, corpo perispiritual ou perispírito e corpo material. Uma doença, ela se manifesta no perispírito antes de se manifestar no corpo físico. Não seria de se estranhar se esse sujeito, antes de manifestar sua gastrite, fosse num centro espírita receber um passe e lá, havendo um médium vidente, olhasse para o estômago dele e visse uma mancha negra no seu chakra gástrico, que seria a pré-manifestação de uma doença física, que seria a gastrite, já manifesta no seu corpo material, corpo de carne e osso. Então, sendo o perispírito o molde do corpo físico, tudo o que acontece no nosso corpo físico, antes acontece no nosso perispírito como um desequilíbrio energético. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem chances de eu buscar a minha evolução através do amor, através do estudo. Só que muitos encarnados esperam
o aprendizado não pelas próprias pernas, pelo amor e pelo estudo. Esperam para aprender pela dor. É na hora que a doença, o desequilíbrio já se manifesta no corpo, que ele vai procurar o médico da Terra, de forma muito correta e responsável, toma a medicação. Mas não é só isso. Além do tratamento médico, do remédio, é necessário uma mudança de conduta e o entendimento que existe uma causa profunda. Esse é um sentido importante. Mas, Maurício, esse raciocínio e lógica se aplicam a uma doença como a gastrite. Mas nem tudo é assim. Tudo é assim. E um resfriado, que o sujeito adquire um vírus, também tem a ver com isso? Sim. Eu sou alma, tenho um perispírito e um corpo físico. A partir do equilíbrio da minha alma, eu transporto um equilíbrio para o meu perispírito, que é transportado para um estado de equilíbrio no meu corpo físico, especialmente no meu sistema imunológico, que é capaz de combater um vírus que entra através de anticorpos. Então, percebam, um sujeito que pauta a sua vida no equilíbrio, no cultivar, a partir da autoestima, da sua saúde, e essa saúde, ela se inicia numa saúde espiritual, através de práticas religiosas que venham a trazer paz, harmonia para a alma. Através de práticas de bons alimentos para a mente, afinal, a nossa mente é um grande foco de desequilíbrio e adoecimento do perispírito e do corpo físico. E, em último caso, das nossas emoções, que também são um grande ponto, elemento causal de desequilíbrio para o perispírito, para o corpo, e até questões relacionadas à nossa alimentação, um equilíbrio e balanceamento entre trabalho e descanso, a necessidade fundamental de lazer na nossa vida e também, como um elemento espiritual, a busca de um sentido elevado para a nossa existência aqui, que é o quê? O nosso aprendizado e o exercício, a prática da caridade. O Espiritismo nos ensina que o adoecimento físico, ele é o sinal de alerta de que tem algo a ser aprendido. Existe uma lição, afinal, sendo o adoecimento físico um descaminho, ele vem para me chamar a atenção, a eu olhar de novo para baixo e ver em que lugar que eu me desviei e me reorientar, ou seja, me colocar diante do Oriente novamente para seguir o caminho correto. E qual é o caminho correto? A pergunta da Tabita: como fazer para buscar o equilíbrio da alma, da mente e do corpo em termos de pandemia? Como fazer? Para a alma, espiritualidade. Para a mente, cultivar bons pensamentos e me afastar de pensamentos negativos. Buscar boas ocupações, boas leituras, boas atividades que me elevam. Buscar cultivar sentimentos positivos. E para o corpo, buscar uma boa alimentação, buscar atividades físicas, tudo isso visando me proteger. Porque se estamos vivendo nessa pandemia questões relacionadas a isolamento de pessoas de grupo de risco e afastamento de pessoas de não grupo de risco, é necessário que a gente cultive a nossa saúde espiritual, mental e física, com todos os cuidados que são recomendados insistentemente em todos os meios de comunicação, porque é responsabilidade de cada um de nós cuidar muito bem desse corpo. O Espiritismo nos ensina que o nosso corpo físico é a oportunidade maravilhosa de manifestação da minha alma. É a oportunidade que a minha alma está tendo de se expressar através dos sentidos materiais nessa dimensão material que é o planeta Terra. E vivendo, através do cotidiano, experiências do meu dia a dia. Experiências felizes,
experiências dolorosas, aprender. Aprender através da observação, aprender através do exercício e também aprender através da prova, ou o que nós chamamos de provação. O nosso estágio evolutivo, ou o estágio evolutivo desse planeta, já falamos, é um estágio de provas e expiações. O que significa isso? Estamos no estágio intermediário. E o adoecimento do nosso corpo também pode ser classificado como uma prova. E o que seria uma prova? De uma forma muito simples. O aluno da 6ª série, ele vai na aula todos os dias. E quando chega no final do bimestre, o que o professor faz? Lhe aplica uma prova. Essa prova serve para quê? Para que o aluno sofra? Não. Essa prova serve para testar, para ver se o aluno aprendeu tudo aquilo que o professor ensinou. E se ele tiver uma nota superior à necessária, ele vai para o 2º bimestre e continua os seus estudos na forma de uma escadinha, subindo, sendo promovido. Na vida da gente, as provas vêm no mesmo sentido. Se por um acaso estou vivenciando uma doença no corpo, essa doença, originalmente, ela tem a necessidade de me trazer de volta para o caminho do equilíbrio físico. Mas também tem como finalidade me trazer uma lição e um aprendizado. Mas também tem como finalidade me colocar à prova para ver se eu já aprendi algumas das lições que eu já me deparei anteriormente. Mas que lições são essas? Várias. Por exemplo, uma doença no corpo é uma prova de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que eu tenho de enfrentar alguma coisa difícil, superar e ainda aprender com isso. Uma doença no corpo pode ser uma prova para testar se eu já aprendi tolerância. Tolerância à dor, tolerância a dificuldades que essa doença me impõe. Uma doença pode ser uma prova para testar se eu aprendi autoestima. Como no exemplo que eu dei do sujeito da gastrite. Era um sujeito que não tinha aprendido autoestima. E aí essa doença vem para testar. E ele foi reprovado. E reprovado, a doença se manteve e a dor lhe chamou a atenção para ele melhorar mais ainda, para ele estudar mais, para ele tentar praticar mais a autoestima, o autoamor, para ele se cuidar melhor, para ele se alimentar melhor, para ele se equilibrar melhor com relação ao trabalho, ao descanso, para ele entender que a vida também precisa de lazer, de coisas positivas, para ele entender que espiritualidade é fundamental. Olha a prova aí, olha o aprendizado. Às vezes uma doença no corpo vem para provar, para testar, para ver se a gente já aprendeu os nossos limites, até onde eu posso ir com o meu corpo. Às vezes uma doença, ela vem para provar, para testar, para ver se a gente já aprendeu uma lição de paciência. Eu poderia falar mais 10 ou 20 itens aqui, que seriam provas que uma doença no corpo físico traz. E essas provas, elas vêm em que sentido? No sentido de, se essa doença veio para provar e eu conseguir passar na prova, eu não preciso mais adoecer dessa mesma doença lá na frente. Mas se eu não passei na prova, essa doença se mantém por mais um tempo, até eu exercitar, mudar os meus hábitos, incorporar na minha alma aquele princípio aonde não se perde nada, tudo aquilo que a gente aprende, a gente guarda, para essa e para as outras vidas, e assim eu vou evoluindo. Existe também um caráter expiatório na doença do corpo físico. E o que é o caráter expiatório? Muitas vezes, nós acumulamos determinados tipos de energia por conta de atitudes, por conta de atividades, por conta de defeitos, por conta de vícios que nós temos. E uma doença física, ela muitas vezes serve para drenar ou purgar uma energia de atitudes negativas. O que você quer dizer com isso, Maurício? Muitas vezes uma pessoa, por conta de, por exemplo, eu fumei por muitos anos, esse cigarro
que é um vício, que eu sabia que ia me fazer mal, em determinado momento da minha vida, me causa, por exemplo, uma pneumonia, que se agrava por eu ter fumado por muitos anos. Essa pneumonia, que é uma inflamação no pulmão, ela me traz dor, necessidade de tomar remédios, antibióticos, fazer um bom acompanhamento, fazer fisioterapia, tomar um cuidado danado, fazer um esforço danado para reequilibrar a saúde do meu corpo físico. E essa doença também vai drenar a energia desse mau hábito e esse vício que eu tive por muitos anos. Mas você está me dizendo, então, que a doença também pode ser uma forma de expiação de eu pagar uma coisa errada que eu fiz? Não. Esse é um conceito limitado e pequeno. Simplesmente drenar uma energia negativa não é eu pagar um erro com sofrimento. É simplesmente eu me liberar de uma forma mais rápida de algo que poderia ser feito de outra forma. O que você quer dizer na prática, Maurício? Todos os nossos erros do passado estão submetidos a uma lei maior, que é a lei do amor. Existe a lei da ação e reação. Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu colho coisas ruins. Isso quer dizer que eu vou ter que pagar por todo o mal que eu fiz? Não. Eu acabei de dizer que acima da lei da ação e reação, existe a lei do amor. E a lei do amor opera através de um princípio que se chama princípio da misericórdia. E que princípio é esse? Deus, dentro do seu amor, ele permite que a gente pague os nossos erros, sejam conosco ou com outras pessoas, através do trabalho, através da caridade, através do amor, através da fraternidade. Mas como isso se opera, então, na questão da saúde do corpo físico? Se opera dessa forma. Como é que funciona? O sujeito fumou durante 10 anos, ele necessariamente vai ter que ficar doente para reequilibrar aquilo que ele desequilibrou através desse vício do cigarro? Não necessariamente. Através da lei do amor e da misericórdia, que nós aprendemos do Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, é o quê? Eu posso, através do amor, de alguma forma, reequilibrar aquilo que o meu vício no tabaco desequilibrou. Como isso? Através do quê? Através de boas práticas de saúde, através de atividade física, através de boa alimentação, através de coisas positivas que eu faço. Para quem? Para mim mesmo, porque o cigarro me prejudicou. Então, eu posso, cuidando da minha saúde, reequilibrar aquilo que o meu vício desequilibrou. Não necessariamente eu preciso atrair uma doença para pagar o prejuízo que eu causei para a minha própria saúde. Ficou claro isso? Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que enxergam a doença como um karma negativo a ser pago, como uma expiação pela dor. E não é isso. Uma doença, ela pode ser encarada e deve ser encarada como oportunidade de aprendizado, oportunidade de reencaminhamento, oportunidade de reequilibração. Isso é fundamental. Agora, vamos falar como o Espiritismo entende a questão da medicina. O Espiritismo é categórico em afirmar que, a partir do momento que você tem uma doença no seu corpo físico, é obrigação sua procurar um médico da Terra encarnado. O médico da Terra encarnado é o espírito que tem aqui na Terra a missão de curar ou ajudar você a curar o seu corpo físico. Através do quê? Através da medicação. Seja ela alopática, os remédios da farmácia, químicos, ou medicação homeopática ou fitoterápica através de ervas. Não importa qual é a terapêutica que o médico vai utilizar, mas tem que ser um médico da Terra, um sujeito formado, especializado, que tenha idoneidade ética para poder cuidar de você e você readquirir o equilíbrio do seu corpo físico. Mas e o centro espírita? O centro espírita não existe para curar o seu corpo físico. O centro espírita serve para curar a sua alma e reequilibrar
o seu corpo energético, que é o seu perispírito. O seu corpo físico tem que ser tratado na medicina da Terra. Então, nós não podemos ser ingênuos e achar que se eu for no centro tomar passe, automaticamente o meu corpo físico vai ser curado. Não. O centro espírita, através dos passes, da água fluidificada, das terapias alternativas, tem como finalidade trazer um equilíbrio para a sua alma, para o seu perispírito ou corpo energético. E se você tiver com a alma equilibrada, o perispírito equilibrado, você vai ter mais força para pegar firme no tratamento com o médico da Terra, tomar o remédio e tomar as atitudes necessárias que o médico orienta através do autocuidado, da autoestima e do amor, de cuidar melhor do seu corpo, haja visto ele ter adoecido, muito provavelmente por falta de cuidado ou descuido. Deu para entender isso? Isso é fundamental. Como o centro espírita ajuda na cura espiritual? Ele ajuda da seguinte forma. Pro perispírito, você tem os passes. Passes servem para a limpeza e harmonização do nosso corpo perispiritual, da nossa energia, não do corpo físico, do corpo perispiritual, energético. Aqueles movimentos com a mão servem para a limpeza de energias negativas que a gente acumula e uma doação de energia positiva. E eu saio do centro com o meu corpo perispiritual, meu corpo de energia equilibrado. O centro espírita ajuda porque, através das palestras e dos cursos, ele educa você, alma encarnada. E é através do Evangelho de Jesus que existem bons exemplos de como ter uma vida equilibrada, de como cuidar bem do seu corpo, de como cultivar bons pensamentos, de como cultivar bons sentimentos, de como cultivar bons hábitos, de como fazer a caridade, de como perdoar. Tudo isso favorece a cura e o equilíbrio da sua alma. Então, estando com a alma e o perispírito equilibrado, é mais fácil eu tratar o meu corpo físico e chegar, de acordo com o meu merecimento, que é o esforço que eu faço em busca da minha cura, na cura que eu estou procurando. E essa cura vai acontecer quando? Quando eu já tiver aprendido as lições que são necessárias para eu estar vivendo nessa encarnação. Cada um no seu momento. O tempo é o tempo necessário para o aprendizado e reorganização. Falei para vocês, aprendemos pelo amor ou pela dor. Desde pequenininho, quando eu saía de casa, a minha mãe falava assim, não sai na rua no vento com a cabeça molhada. Logo depois que eu tomava banho e lavava o cabelo. E eu, moleque teimoso, saía. Eu fiz isso durante muitos anos. E recentemente aconteceu uma coisa. Estou hoje na casa dos 50 anos e depois de ter tomado banho quente, saí na rua fazer a minha caminhada na Marginal e tomei um vento gelado na cara, com o cabelo molhado e quente. Qual foi o resultado? O resultado foi uma bela de uma sinusite, uma inflamação nos seios da face, que fez com que eu ficasse com um pouquinho de febre, uma dor danada de cabeça, aqui no nariz, a ponto de ter que procurar uma especialista. Fui numa médica, marquei uma consulta, numa otorrinolaringologista. Essa médica, na sua consulta, olhou lá dentro do meu nariz, fez todos os exames e falou que eu estava sofrendo de sinusite. E me perguntou se eu já tinha tido, eu falei que não, mas eu contei para ela sobre essa bobeada que eu dei. Que eu ouvia a minha mãe falar a vida inteira para tomar cuidado, não sair com o cabelo molhado quente, em vento frio porque ficava doente. Demorou 50 anos, mas a lição veio. E aprendi pela dor. Isso aconteceu em março desse ano. De lá para cá, depois de ter vivido dor,
ter tomado antibiótico, feito o tratamento, feito as orientações que a médica me deu. O que eu guardo disso? Eu guardo que pessoas que nos amam, muitas vezes nos dão conselhos bons, e a gente não segue, mas elas queriam preservar o nosso equilíbrio e a nossa saúde. E a lição tarda, mas não falha. E de março para cá, toda vez que eu tomo banho, eu espero um bom tempo, ou espero estar quente lá fora, para poder sair, porque não quero mais passar pela mesma dor que eu passei, nem precisar ir na médica e tomar esse monte de remédio que eu tomei para poder voltar à cura e readquirir o equilíbrio do meu corpo aqui na parte da face. Estou compartilhando com vocês essa bela bobeada que eu dei e essa grande lição que eu tive, sem deixar de atribuir o mérito à minha mãe, que sempre me ensinou o que é certo. E não é porque ela falava que manga com leite fazia mal, que tudo que ela falaria depois estava errado. Aliás, a maior parte das coisas que ela me ensinou demorou bastante, mas eu entendi e aprendi que estavam corretas e eram para o meu bem, equilíbrio e saúde. Trago essa historinha a título anedótico para chamar a atenção que, por detrás de cada situação, seja ela uma situação que nos traga alegria ou nos traga tristeza, que nos traga felicidade ou nos traga dor, adoecimento, como essa sinusite, por trás de tudo isso tem sempre uma lição. E essa lição não é para o nosso sofrimento, mas para o nosso crescimento e evolução. Sair dessa mais evoluído, mais maduro e respeitando mais a sabedoria da minha mãe. Agradeço de coração a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Agradeço a Tabita, mando um beijão para ela lá em Santa Catarina. E chamo o Celso novamente para fazer o encerramento aqui do nosso bate-papo. Espero ter esclarecido aí os caminhos pelos quais a gente tem que trilhar para manter o equilíbrio da alma, da mente e do corpo nesse momento aí. Obrigado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda vez que nós entrarmos ao vivo ou publicarmos o vídeo, vocês serão notificados. Então, agora nós vamos para nossas vibrações. Vamos, nesse momento, unindo os nossos corações, unindo os nossos pensamentos, para manar essa vibração com muita paz, com muita luz, com muita saúde, para todos os nomes colocados na caixinha de vibração. Vamos deixar nesse momento uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo nosso planeta. Vibremos por todos os hospitais, asilos e orfanatos. Vibremos por todos que lá trabalham. Uma vibração de gratidão e de amor. Vibremos por todos que divulgam a doutrina espírita. Vibremos pelo equilíbrio no nosso lar. Vibremos por todos os nossos familiares, envolvendo a todos com muita luz. Nesse momento, vamos vibrar por alguém que vem em mente. Pedimos licença para a espiritualidade para vibrar por nós mesmos. Vibremos por todos que estão reencarnando e vibremos por todos que estão desencarnando, em especial pelos suicidas. E vamos vibrar pela Fraternidade do Hospital Anexo, esta casa que acolhe a todos com muito carinho. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.